Você ouve Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Sou eu que começo. Oi, Jesus. Oi, eu sou Suzana Karen. E eu sou Tuane. Boa noite para todo mundo. A gente está aqui na rádio com a Patrícia, nossa convidada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Eu que agradeço, meninas. Imagina. E hoje a gente vai falar sobre o lado positivo e também o negativo da maternidade. E para você saber mais sobre esses assuntos de maternidade, siga a nossa página no Instagram, no Facebook e no YouTube, @eagoramãe1 e @mãeagora.blogs. Isso, esse é o nosso Facebook. E também não deixem de visitar o blog lá na página da Unaerp, né, dos alunos. Tem muito conteúdo legal que todo mundo está produzindo. E visitem o blog Mãe e Agora. Bom, como eu já falei, a Patrícia é a nossa convidada de hoje. A Patrícia, ela é psicoterapeuta e também pós-graduada em terapia familiar e de casal também. E como a Suzana já falou, o tema de hoje os temas de hoje, né, vão ser acerca da maternidade. Como as mães devem lidar com situações e emoções, sejam elas boas ou ruins, né? Ao longo desse processo da gravidez e também do processo todo pós-parto, até chegar na primeira infância, né, Suzana? Isso mesmo. E eu queria começar perguntando pra você, Patrícia, por que as mães se sentem tão culpadas por deixarem seus filhos e ter que ir trabalhar? Bom, essa é uma mudança muito drástica, vamos entender assim, dentro do universo materno-infantil, né? Então gera muito desconforto para a mãe, ansiedade, estresse, angústia. É mais difícil para a mãe deixar o bebê do que para o bebê ir. Então, quando a mãe ela tem o nenezinho, logo a hora que ele nasce, ela resgata as sensações que foram dela de quando ela era bebezinha. Então, ao cuidar desse neném, vai criando um vínculo, é como se fosse um pedaço dela. Então, por isso que fica tão difícil esse outro parto, vamos entender assim, tá? Sim. E então as mães choram mais que as crianças, né, para deixá-las na escola. Eu já passei por isso. Minha mãe chorou bastante quando ela me deixava na escola. E eu falava tchau para ela lá do portão. E outra pergunta. As mães, principalmente quando a gente cresce, fala assim, por que você não falou não para essa criança? Olha o jeito que ela tá, mimada. E qual é a importância do não, de se falar não para toda criança? Deixa eu dar um corte. E também tem aquela questão da mãe às vezes se sentir culpada por não ser uma mãe tão presente por conta da vida muito corrida. E aí ela acaba querendo falar mais sim do que não. E a hora que precisa de falar o não, ela às vezes deixa por peso, às vezes, um peso na consciência que talvez nem tenha tanta necessidade, né? Deixa eu só complementar uma coisa, meninas, que eu lembrei aqui da primeira pergunta. O importante para gerar menos desconforto nessa fase de adaptação escolar é você ter uma rede de apoio e você poder se organizar antes de deixar esse filho na escola. Então, se você consegue organizar a forma como vai ser isso, de que jeito que você vai fazer isso vai gerar menos angústia, tá? Agora vamos aos nãos. Quando a criança ela é muito pequenininha, ela não compreende ainda a palavra não. Então, é aquela fase que as crianças elas fazem as famosas birras, né? E a gente precisa saber trocar a palavra não por outro tipo de palavra e fazer com que ela compreenda os riscos que ela vai correr ao ter aquele tipo de atitude. Então, olha, você não pode colocar a mão aqui, né? Porque isso vai te gerar um choque. Isso vai te trazer um corte no dedo. E aí você mostra para ela. Tá? Então, é muito importante, eu não gosto muito dessa palavra não, eu gosto da palavra que a gente utiliza, os contornos necessários, os limites necessários desde a infância. Então, a gente vai trazendo para essa criança o caminho que é correto para ela seguir, tá? Sem a gente ser agressiva, sem a gente colocar palavras muito duras, sempre com diálogo e mostrando o caminho correto para ela poder compreender. Eu já escutei até alguns relatos de mães que falam que, às vezes, quando
você só fala não pra criança, parece que ela quer chamar mais atenção ainda. E é isso que você falou, explicar, saber explicar pra criança. Porque por mais que ela seja pequena, ela já tem esse poder de conseguir entender, compreender, mesmo que seja de uma forma breve, assim. Como que elas podem, assim, dependendo, falar, né? falar pra eles? Como que funciona? Olha, vamos falar então, já que vocês estão trazendo a história do não, vamos falar das birras, que eu acho que é muito do não. Sim, com né? certeza. A gente precisa compreender que a birra, ela é uma falta ainda de amadurecimento cerebral que a criança passa. Então, ela tá num corpo pequeno e ela não sabe lidar com tantas mudanças. Né? Então, ela está passando por um desfraude, geralmente, e ela está passando por uma adaptação escolar, geralmente, né? E está passando ainda para esse confronto das birras. Então, é um protestar. Quando a gente tem uma criança que é dessa fase, que aí eu incluo junto com essa fase que vocês estão me trazendo, que é do não, é do limite, a gente precisa entender que tem que dar o contorno para essa criança. O que é dar contorno? É explicar as questões que são necessárias, é na hora da birra não bater, não colocar de castigo, e sim trazê-la para o seu colo. E eu sei que é difícil, tá, mãe? Até eu sou mãe. Perguntar tá? como que elas podem se controlar, porque isso é uma coisa... Eu sou mãe, eu sei que dá vontade de pegar nos cabelos, dar uns tapas na poupança. Isso, é dessa forma mesmo. Mas a gente tem que respirar fundo, entender que aquela criança não compreende o que está acontecendo com ela. E uma das técnicas que eu ensino é colocar no colo, acaricia nas costas, filho, vai passar. Olha, eu tô aqui com você. E deixa chorar. O choro não vai matar ninguém. E logo ela vai compreender que aquele processo não precisa ser feito mais. E aí ela vai entender que ela vai fazer e vai pedir aquilo de outra forma. Por exemplo, colocar uma roupa. Não, eu não quero pôr aquele sapato, eu quero de chinela havaiana para a escola. Essa é uma luta grande que eu vejo. Eu fazia muito isso. Né? Por que a criança não pode de chinela havaiana para a escola? Ela pode. Então, as mães precisam aprender a lidar também com as rigidez que é dela própria. Para aprender as fases de desenvolvimento dessa criança, que tem os picos de crescimento, que aí nós vamos entrar em outro assunto. E você comentou do castigo, então o castigo não serve pra nada. Tudo que a gente viu na Super Nani tá errado. Não, Super Nani, ela tem algumas técnicas bem bacanas que eu acho, mas eu sou a favor da disciplina positiva. E eu sou sempre a favor do diálogo e da amorosidade dentro de um sistema de família, né? Então, se você cria um bebê desde o seu útero materno, ele nasce e ele vai sendo criado e gerado dentro de um sistema de família que tem diálogo e amorosidade, quando ele chegar na fase de adolescência e adulto, ele não vai ir para essa questão da agressividade. Ele vai aprender a fazer as relações dele da forma como ele foi criado, da forma como ele foi educado. E também, aquela coisa do cantinho da reflexão, vale a pena? Você fala o cantinho de pensar 5 minutos? É, isso. É assim, gente, eu não sou a psicoterapeuta que não é a favor da palmada, eu sou a favor da palmada. Desde que você tenha limite, tá? A criança precisa aprender a forma... os limites necessários para a vida, por exemplo, tá? Mas antes de dar a palmada, vamos conversar? Vamos explicar para ela o que está certo e o que está errado, qual é o caminho correto, fazer um quadro de funções que ela pode ter dentro de casa. Isso eu já estou falando de uma criança um pouquinho maior, tá? Porque o bebê, a forma que ele tem de representar tudo o que ele sente, ele baixa a resistência e ele adoece. Então, muitas vezes, ele não entende que aquele cantinho de pensar é para ele refletir em algo que ele fez de errado. Porque na cabeça dele, ele não está fazendo de errado. Ninguém falou para ele, olha, você tem esse outro caminho. Não, sentou, vai sentar lá, vai pensar no que você está fazendo. Ué, mas espera aí, o que eu estou fazendo de errado? Não sei. É muito pequeno para esse tipo de informação, tá? Certo. E partindo, já pegando o gancho, né, dessa questão de birra e tudo mais, a questão de um segundo irmão chegar causa isso, né? Como que a mãe deve lidar diante dessa situação? Porque a criança fica com ciúmes, né? Antes era só ela. E agora ela vai ter que dividir a atenção com outra pessoa. Então, é difícil. Algumas mães têm bastante dificuldade, assim, para lidar
com essa situação? Qual a melhor maneira, né, de se lidar com isso? De saber que ele não vai ficar de lado, né? Porque é esse o medo deles, Sim. né? Agora a prioridade vai ser o outro, não eu. Essa é a grande fantasia do irmão mais velho. Então, não existe receita de bolo para isso. Existem algumas dicas. Por exemplo, o irmão mais velho sempre vai regredir com a chegada de um bebê. E aí, para isso que existe o pai, né? Para entrar nessa hora, para cuidar desse irmão mais velho. Não existe o pai? Vamos colocar uma outra figura de referência. Que seja a avó, ou que seja um tio, que ele tenha alguma ligação, enfim. E aí, incluir esse irmão mais velho nas rotinas do bebê. Porque toda essa angústia de que eu vou perder o meu lugar, de que eu não sou suficiente, ela vai baixando. E as expectativas de que eu não tenho um lugar para essa família vão passar a não existir mais, né? Porque ele é incluído naquele sistema do bebezinho. Então, coloca ele para ajudar no cuidado com o bebê, coloca ele nas responsabilidades que tem com esse bebê, tá? E, mais do que tudo, paciência. Né? Olhar para essa criança mais velha, entender que ele pode chorar uma hora que não é para ele chorar, que ele pode voltar a fazer um xixi na cama que ele já não fazia mais. Querer chamar a atenção. Isso, querer chamar a atenção. Na verdade, ele está falando que está doendo algo, né? Sim. Emocionalmente falando. E apesar da mãe passar por todas essas dificuldades, vamos dizer assim, ela pode também cuidar de si, porque tem mães que se sentem culpadas por querer cuidar delas mesmas, ir num salão de beleza, fazer a própria unha. Como que é isso? Isso é essencial para a mãe e para o bebê. O bebê, ele precisa ter a ideia de que não é só a mãe quem cuida dele, tá? Eu sei que tem uma fase, que logo agora que o nenenzinho nasce, que a gente chama de fase simbiótica, que eles ficam grudados nessa mãe, e a mãe neles. Como eu falei lá da adaptação escolar, na fase que nasce um bebê também é complicado por conta disso. Só que é muito importante a rede de apoio. O que é uma rede de apoio? É alguém que vai ficar com o seu nenê até para você fazer uma unha, para você ir pintar o cabelo, para você voltar à sua atividade normal com o seu marido. Então, é um ir e vir. Não precisa colocar culpa nisso. É até saudável para o nenezinho, que ele pode compreender que ele vai ser cuidado por outras pessoas. Você falou dessa parte de ser cuidado por outras pessoas. Essas mães que acham assim, só eu sei cuidar do meu filho, mais ninguém sabe. Como que faz? Porque eu tava vendo também esses dias sobre uma pessoa que ela deixou, o pai cuida muito bem da criança e tal, mas só que a criança chama muito a mãe toda hora. Então ela não... Ela tá acostumada com a mamar no peito ainda, ela não dorme sem o peito. Como fazer isso? Como que ela pode se adaptar a isso? Como que funciona? A gente precisa entender que isso é uma fase normal. Não olhar isso como um problema. Uhum. Eu sempre falo assim, não existe bebê que acostuma com colo. O bebê precisa do colo. Tá? Por que ele precisa do colo? Passou 9 meses na nossa barriga sendo gerado, sendo alimentado, quentinho, gostoso, não usava roupa. De repente ele nasce. E aí ele não vai pro colo? Ele vai para um berço gelado, por exemplo? Né? Então a gente precisa ir proporcionando situações que façam ele vir para o colo. E essa fase é assim mesmo, não tem outra coisa. Não tem o que fazer. Não tem, vai chegar uma hora que ele mesmo vai falar, mãe, não quero mais. E aí ele vai procurar o mundo, ele vai se ligar com um amigo, ele vai se ligar com uma escola e assim vai. E como que a mãe se adapta nessa hora? Porque fica, ai meu Deus, meu filho. Então, é por isso que as mães precisam entender o funcionamento delas. Porque se essa mãe tem um buraco emocional enorme que foi da sua história de vida, ela vai reproduzir isso nessa hora. Né? E aí essa situação fica enorme e ela não sabe lidar. Ela projeta a situação no filho dela. Isso. E aí troca, inverte os papéis. É ela quem precisa ser cuidada, não é esse bebezinho. E a gente falou da questão do irmão. E quando a mãe não quer mais ter filho, ela tem só e ela não quer ter mais. E a criança pede um irmão. Como que explica isso? Olha, eu não quero mais. E explicando. Olha, a mamãe decidiu junto com o papai ter só você, né? E aí a gente pode ter essa referência de dividir, de partilhar, de experimentar ter uma outra pessoa, que seja com um primo. Hoje em dia as famílias estão escolhendo ter um filho só.
Sim, né? Principalmente hoje, né? Tá bem Isso, difícil. Tá muito complicado. E aí trazer um amigo para casa, para aprender a dividir um pouco, né? Mas se vale a pena, se isso for dentro do planejamento familiar, vale pensar num segundo filho. Sim. E falando também agora um pouco de incentivo, como que a mãe pode incentivar seu filho? Porque, por exemplo, às vezes ele vê os amigos tirando nota 10 em matemática, mas ele não consegue. Como que ela pode apoiar ele? Porque a gente sabe que ele não precisa tirar 10 para dizer que ele sabe matemática. Mas como que ela pode ajudar ele a se conscientizar que ele não vai deixar de ser um aluno bom? Como que... Tem uma frase que eu sempre gosto de usar com ensinar as mães de crianças um pouquinho mais velhas e pré-adolescentes, que nem tá minha filha, filha, eu gosto de você da maneira como você é. Eu amo você da forma como você é. Eu acho que a gente está num mundo de exigências que estão além da conta. Sim. E nós pais, e me coloco nisso porque eu sou mãe, da gente se colocar nisso e não exigir tanto dessa criatura. Exigir o suficiente para que ele seja um ser humano adequado naquilo que ele vive. Com bom caráter, amoroso, com o suficiente de nota para passar de ano. Mas ficou de recuperação, gente? Qual o problema? Não é o fim do mundo. Quem nunca ficou, me fala. Quem nunca pegou uma DP numa faculdade? Então, isso não é o fim do mundo. A gente precisa olhar o que está ao redor. Às vezes, a criança ficou de recuperação ou tirou um 4, sei lá eu, em matemática, mas ela adoeceu. Ela teve um problema com os pais, ou ela teve um problema de bullying na escola. Tudo isso reflete no ambiente escolar. Sim, né? Isso que eu ia falar. Às vezes ela teve até um problema que ela não contou pra ninguém. Isso. E aí Ela guarda pra ela. Ela guarda pra ela e não consegue falar pra ninguém. Não sabe. A mãe, claro que não vai saber o que tá acontecendo. Mas a questão dessa pressão também é bem complicada. De falar, não, você tem que tirar 10. E outra coisa, a gente precisa cuidar desses detalhes desde muito novo, porque chega na fase do vestibular, se você foi criado e gerado desta forma, lá na frente você vai dar piti. Vai criar uma síndrome do pânico, vai trazer um pouco de depressão, porque o vestibular por si só, ele já é algo que te traz uma pressão. Eu Sim. preciso passar, tem algo competitivo e aí vai, né? Sim. E quando uma mãe percebe, assim, que tem alguma coisa que não é natural, assim, da criança, que ela tá triste, que ela tá, às vezes, se distanciando das pessoas que ela gosta, qual a melhor maneira de conversar para tentar entender o que está acontecendo? Como que chega na criança? Se a gente tem esse diálogo desde muito cedo, isso vai ser tranquilo. Mas vamos pensar nesse exemplo que você me trouxe de uma fase de pré-adolescência. Então, a gente precisa ir para o mundo desse pré-adolescente. Eles ficam muito no quarto no celular. Tá, ok, fica no quarto no celular, então nós vamos almoçar com eles dentro do quarto e dentro do celular. E aí nós vamos gerar algo, vias de acesso, para que ele fale aquilo que está acontecendo. É óbvio que o pré-adolescente ou até a criança, ela reage ao que não está bom para ela através de atitudes. Um bom recurso que eu sempre falo para os meus pacientes e para quem me pergunta escreva. Escreva uma carta para o seu pai, escreva algo que você está sentindo, porque o hábito de escrever hoje se perdeu. Sim. E também é uma maneira da gente digerir o que está acontecendo. Então, os pais precisam ficar atentos sim, tá? E qualquer coisa diferente que esteja acontecendo com o filho, é importante buscar ajuda profissional, para que isso não ultrapasse, para que isso não piore. E em relação à educação agora, como que a mãe pode lidar com os julgamentos que ela tem, as críticas sobre a educação que ela dá para os filhos? Apesar que as mães às vezes são conscientes de que ela não precisa dar ouvidos, mas às vezes é muito difícil, porque é tanta gente falando na orelha dela. Dando palpite. Inclusive, uma das nossas matérias lá do blog é sobre as 10 coisas que as mães não gostam de ouvir. Aí uma delas é isso, gente dando palpite na forma como você educa o seu filho. Como que funciona isso? Ela tem que dar atenção, não tem? Para a pessoa que está falando? Olha, eu acho que quando a mãe ela tem consciência daquilo que ela está fazendo com o filho, isso vai passar batido. Então, eu sempre acho que
dos recursos que a gente pode utilizar é falar para a pessoa, olha, a sua opinião é essa, a minha é essa, e cada um tem uma maneira de funcionar. Não significa que eu sou a correta e você é a errada. Significa que eu penso de diferentes formas. Cada família tem seu padrão de funcionamento. Cada família veio de uma geração de funcionamento. Então, a Tuane é de um jeito, você é de outro, eu sou de outro, e assim vai. E não significa que nós estamos erradas. Significa que a gente vê, por exemplo, que a blusa da Tuane é branca, mas ela é preta. Mas e aí? É aquela famosa frase que as mães falam, né? Você não é todo mundo e você não vai. Isso mesmo. A gente escuta muito isso. Você já ouviu isso, Suzana? Já, com muito. E aproveitando que a gente passou agora esse Setembro Amarelo, que fala sobre a conscientização, né, dessa questão do suicídio, da depressão, crianças também podem desenvolver essa depressão, vem de uma forma mais leve por ela ser criança, ou isso não tem nada a ver, não faz sentido? Da mesma forma que o adulto pode ter, a criança pode ter também. A criança, ela pode ter depressão, sim, mas pode vir de uma maneira leve e a gente só vai olhar para isso na hora que está grave. É por isso que é muito importante a gente compreender o funcionamento dos nossos filhos, para ver ao menor sinal de mudança, correr por busca de ajuda, tá? Então, já que você falou de suicídio, a gente precisa falar do assunto, não é fugir dele, é orientar sobre o assunto, né? Tem muitos jovens se automutilando. Sim. Então, é olhar para isso, porque ele não faz isso para chamar atenção, ele faz isso para tirar uma dor muito intensa que ele tem emocional. E tem gente que leva isso como brincadeira também, né? Porque, às vezes, igual a gente às vezes escuta as pessoas falando, mas ela tá sempre rindo. Será que ela tem problema? Mas e por dentro? Como é que essa pessoa tá? Sim, e justamente as pessoas preferem olhar um outro ponto de vista, mas esquece que às vezes, por mais bobo que às vezes pareça, aquilo lá pode ter muito valor pra pessoa. O sorriso também é uma defesa, né? Muitas vezes as pessoas riem pra não chorar. E também tem muito preconceito pra se falar, né? Sobre o assunto, sobre o tema. Uhum. É muito difícil, assim, numa família, o pai e a mãe sentar e conversar mesmo, ter um bate-papo com os filhos sobre esse assunto. E a gente sabe que ainda mais hoje, com essas redes sociais, com essa coisa de curtida, de comparação e etc., isso está se agravando cada vez mais. Então, é bem importante que se fale, sim, sobre esse assunto. E também com as crianças, por que não, né? Com os pré-adolescentes também. Não achar que isso é bobeira, né? Sim. E agora falando um pouco sobre a importância de ensinar o filho a saber a dividir. Não importa se é com o irmão, se é com um amigo, porque tem crianças que já crescem com essa parte de ser egoísta, né? Eu não dou, é meu. Mas se ele cresce com essa parte de ser egoísta, ele aprendeu a ser assim no sistema de família dele. E como que a pessoa, depois, quando ela percebe que tá se agravando... Então, aí a gente gera um conflito para essa criança. Porque, geralmente, a criança reproduz aquilo que ela vivencia dentro do lar, tá? Ela é como uma esponja. Se a criança tá trazendo problemas, você pode olhar para esse sistema de família porque ele está adoecido. Então, o partilhar, o dividir isso, eu não falo de coisas materiais. Eu falo até de olhar para um amigo e falar, esse meu amigo hoje não tá bem. Eu vou perguntar para ele por que ele não tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa, né? Então, isso a gente é aprendido desde muito cedo. Porque senão a gente gera conflito. E isso que é o problema. Porque as mães não pensam nisso quando é pequenininho. Vai pensar nisso na hora que aparece o problema. E aí, o que fazer quando o problema aparece? Conversar, dialogar... Procurar ajuda profissional. Procurar ajuda profissional, não achar que aquilo é uma grande... Que a criança é totalmente egoísta, puxar a responsabilidade para os pais. O que eu fiz para que meu filho não compreendesse dessa forma? Então, vamos pensar diferente, vamos agir diferente, trazer os amigos para casa, porque aí ele consegue ter uma divisão maior dos brinquedos. Nas brincadeiras é que a criança aprende a dividir. Ela aprende também a lidar com as emoções delas. E você falando dessa parte de brincadeira também, tem aquela coisa também de aprender a ganhar e a perder. Porque a criança também, às vezes... Nossa, eu tenho muito isso no consultório. E eu perco sempre dos meus pacientes. Eles adoram, porque eu sempre perco no dominó e no jogo do palito. Sempre perco. E não é de propósito, não. É porque eu perco mesmo. Mas...
tudo bem aprender a ganhar e a perder. O que eu acho complicado é a pessoa não se colocar numa situação de que ela é maior do que a idade dela. Por exemplo, ela se acha um rei, um reizinho. Sim. E isso nas brincadeiras aparecem, que também tem a ver com ganhar e perder. Se eu domino, se eu sou um líder xiita, vamos entender assim, eu vou passar por cima de todo mundo. E aí a gente gera uma criança problema. E aí um adulto que não sabe dividir, um adulto que não tem hierarquias, não consegue lidar com chefes. E aí a gente vai ter um problema maior. E vamos ver, o nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente queria ficar aqui muito mais tempo falando sobre esse assunto. Apesar de eu e a Suzana ainda não sermos mães, a gente tá gostando bastante, né, desse assunto no blog. Tá descobrindo várias coisas. Mas vai demorar, tá, gente? Vai demorar um pouquinho ainda. Sabe, gente. Nossa. Então, eu queria agradecer a Patrícia. Imagina. Ela veio com a roupa do projeto dela. Eu queria, inclusive, que ela falasse um pouquinho também, que ela tem um projeto muito, muito importante, que também trabalha com mães. Isso. E eu queria que você explicasse de uma forma resumida para quem está ouvindo, assistindo a gente pelo Facebook, como que está funcionando esse projeto, que também envolve outros profissionais, né? Bom, o Projeto Girassol, ele é um projeto de espaço de acolhimento à família. Então, no decorrer da minha carreira, eu fui trabalhando com gestante, com mães, e hoje eu vejo que é o sistema de família que precisa ser cuidado. Então, a gente tem as temáticas desde a gestação, passando pela primeira infância e adolescência, e são feitos workshops a cada 40 dias, uma vez a cada 2 meses. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que desenvolve temas em cima desses workshops, né? Então, são 11 profissionais. E o próximo workshop vai ser agora, dia 26 de outubro. E a temática é primeira infância. E aí eu dividi a equipe, porque eram muitos, né? Então, vai ter algumas temáticas dentro dessa primeira infância. A gente viu que maternidade, assim, são assuntos infinitos, dúvidas infinitas, principalmente para mães de primeira viagem, para as experientes também, sempre é diferente, né? A experiência de ter um filho, de cuidar. Então, ainda vai ter bastante assunto no blog. Vamos fazer mais vídeos, inclusive o próximo vídeo vai falar sobre a questão da birra, que a gente falou aqui um pouquinho. Eu quero convidar vocês a visitar de novo o blog lá na página da UNAERP, que tá bem legal. Não só nosso, né, Suzana, dos nossos colegas também. Vamos aprender a divulgar os colegas também, né? Vamos dividir um pouco, né? E eu quero muito agradecer o tempo da Patrícia. Imagina, eu que agradeço. Por ela ter vindo aqui à noite, na quinta-feira à noite. Doente. Ruimzinho, tá né? E a gente fez a entrevista aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem enviando as suas dúvidas, né, pro nosso e-mail. Na nossa página do Facebook, fazendo os comentários lá. Toda semana tem uma novidade nova. E eu queria falar uma boa noite para Suzana. Muito obrigada, Suzana. Boa noite, obrigada, Patrícia. Muito obrigada, vocês, Patrícia, meninas, de pelo novo. convite. E é isso, né, Suzana? É isso. Boa noite e até a próxima. Tchau, gente.